Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Gestão Emocional para Investidores. Nós hoje vamos dar início a uma nova secção do nosso curso que se vai focar no conceito de inteligência emocional e nas suas consequências. Vamos então falar das possíveis definições da inteligência emocional e perceber como é que as emoções surgem. Então, a inteligência emocional é um conceito que surgiu por volta dos anos 90 nos Estados Unidos. Não existe uma definição única e, de uma forma geral, envolve a percepção de emoções. Utilizar as emoções para atingir objetivos, o entender as emoções e como a combinação delas pode gerar outras emoções e sentimentos. Gerir emoções, ou seja, conseguir diminuir ou aumentar a intensidade das emoções conforme a situação em que nos encontramos, e a consciência social, que é basicamente a forma como as emoções influenciam os nossos relacionamentos interpessoais, como é que nós lemos os outros a nível emocional e como é que os outros interpretam aquilo que nós estamos a sentir. A inteligência emocional é, então, um conceito multifacetado que engloba a capacidade de reconhecer, compreender e gerir emoções, tanto as nossas como as de outras pessoas. Quando se desenvolve a inteligência emocional? A inteligência emocional desenvolve-se desde sempre. Nós começamos a desenvolvê-la junto com os nossos pais, nomeadamente, quando ainda somos crianças e os nossos pais nos questionam porque é que estamos tristes, ou porque estamos a chorar, ou nos tentam explicar o que é tristeza, etc. Tudo isso ajuda no desenvolvimento da inteligência emocional. Parecem coisas simples, mas isto é muito exigente do ponto de vista cognitivo e emocional para uma criança. Desenvolver inteligência emocional não significa que não vamos ter dificuldades. Não significa que não vamos ter de lidar com perdas, nem com situações desagradáveis. Na realidade, essas situações difíceis vão continuar a existir. O que irá mudar é a forma como nós vamos lidar com essas situações. Desenvolvendo inteligência emocional, nós vamos conseguir lidar com essas situações desagradáveis e de perda de uma forma mais positiva e adequada. Quais são as maiores dificuldades ao lidar com emoções? Existem várias dificuldades. Nós vamos abordar algumas das dificuldades mais comuns. Se lembrarem de alguma diferente, podem colocar nos comentários desta aula que tentaremos clarificar e responder às vossas questões, comentários ou sugestões. Aqui estão as mais comuns, nomeadamente, não reconhecer as emoções das outras pessoas. Por exemplo, a um colega de trabalho que está triste. Muitas das vezes aquilo que as pessoas dizem é "não chores". Mesmo com crianças, é comum ouvirmos este comentário. Ou seja, quando nós dizemos algo como "não chores", nós não estamos a reconhecer que aquela pessoa está triste e que está no direito de manifestar a sua tristeza. Outra dificuldade é o acusar o outro, isto é, apontar o dedo ao outro ou responsabilizar o outro pela sua dificuldade. Também não é demonstrativo de uma capacidade elevada de inteligência emocional. Não reconhecer as suas próprias emoções. Ou seja, não saber o que estamos a sentir. Ignorar o que as outras pessoas dizem. Basicamente aquilo que não nos interessa, que magoa ou que nos incomoda, nós temos tendência a ignorar, não lidar, deixar passar. Falar mal de algo também é demonstrativo de dificuldades em lidar com emoções. Neste caso nós colocamos a culpa nos outros. Falamos mal do chefe, dos colegas de trabalho. No fundo inventamos desculpas para não nos responsabilizarmos por algo que aconteceu. Este tipo de pessoas tendem a guardar mágoas e a não resolver as situações, uma vez que, com esta abordagem, parece que não estão envolvidos na situação. É como se fossem espectadores da situação que está a acontecer. Outra dificuldade é rir dos outros, ou seja, rir de alguém que está com dificuldades, também não é demonstrativo de uma elevada capacidade de inteligência emocional. E por fim, temos comportamentos como gritar e agredir os outros. Gritar no sentido de querer impor a sua visão dos factos. Muitas vezes, isto gera grandes discussões. E o agredir, que já é um comportamento mais extremo e que surge quando a pessoa não consegue lidar com a sua raiva e então, não consegue arranjar uma forma mais adequada de deixar sair a energia causada por essa emoção. Agora vamos falar das possíveis definições de inteligência emocional. Embora não haja uma única definição para este conceito, podemos dizer que a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e gerir as nossas emoções e as das outras pessoas. Ou seja, nesta lógica, nós temos a capacidade de influenciar os outros no sentido positivo, para que essa pessoa fique melhor ou comece a sentir-se melhor. Por exemplo, quando uma pessoa está a chorar porque está triste, nós podemos ir até essa pessoa e dar-lhe um abraço. Isso faz com que essa pessoa sinta-se melhor e, muitas das vezes, provoca uma descarga de energia e faz com que a pessoa até chore mais. Às vezes isso é visto como algo negativo. Mas na realidade é uma descarga de energia que a pessoa está a ter e, com isso, ela está a libertar-se, naquele momento, daquela emoção. Outras possíveis definições são, por exemplo, que as emoções são mensageiras de necessidades. Elas alertam para uma necessidade que eu tenho naquele momento, para o facto de existir qualquer coisa que eu devo prestar atenção.
Esta já é uma definição menos técnica e mais prática para o nosso dia a dia. Por outro lado, as emoções são muito brutas. São muito puras. Elas, quando aparecem no seu estado puro. É por isso que nós tendemos a reagir de forma igual aos nossos ancestrais. O mesmo será dizer que as emoções fazem-nos produzir mecanismos internos que já nascem conosco. E que são difíceis de controlar exatamente por serem inatos. Aquilo que nós sabemos hoje em dia é que as emoções são constituídas por 4 partes. A primeira parte tem a ver com a sensação, a segunda com o pensamento, a terceira com a tal necessidade e a quarta com uma ação que nós vamos acabar por desenvolver e por aplicar. Uma vez identificadas as 4 partes das emoções, torna-se mais fácil nós conseguirmos modificar essa emoção. O que isto quer dizer? Quer dizer que as emoções são passíveis de serem alteradas se nós conseguirmos alterar uma ou até várias das suas componentes. Mas, às vezes, só alterar uma dessas componentes já é o suficiente para assistirmos a mudanças naquilo que nós estamos a sentir ou a viver no momento. Um exemplo prático. Vamos supor que eu estou a sentir raiva. Qual é que é a sensação da raiva? Normalmente é o rosto quente, tensão muscular, ficamos com os músculos mais tensos, mais presos, uma pressão no peito, o coração a bater muito rápido, respiração acelerada, entre outras coisas. Qual é que é o pensamento de uma pessoa que está, por exemplo, presa no trânsito e que está a sentir isto que eu acabei de descrever? O pensamento pode ser: a pessoa que está à minha frente é uma idiota, não sabe o que faz, não sabe o que fazer. Isto são exemplos de pensamentos. Qual é a necessidade por trás dessa emoção? Uma vez que por detrás de cada emoção há uma necessidade que não é atendida, muitas vezes, eu tenho que perceber o porquê de estar com raiva naquele momento. Estou com raiva porque estou presa no trânsito e a minha necessidade é chegar a horas ao emprego. Por exemplo, qual é a ação que eu vou fazer? Há várias ações possíveis. Por exemplo, posso atacar a pessoa que está no trânsito, atirar alguma coisa para o condutor da frente, gritar, tentar passar à frente, etc. Portanto, o comportamento que é desencadeado pela emoção pode não ser o mais adequado. Podemos querer substituir esses comportamentos. Por exemplo, já que estou presa no trânsito, posso tentar aproveitar esse tempo para ouvir um podcast, para ouvir música, para distrair e para lidar de outra forma com a emoção que estou a sentir, com a raiva, de modo a eu conseguir me acalmar. Então, as emoções são informação. Elas são um guia para a ação. Mas isso não significa que tenhamos de as seguir. Nós podemos escolher outro comportamento, que não é aquele que habitualmente costumamos ter. Elas são mensageiras, uma vez que nos enviam mensagens ao corpo e por isso devemos estar atentos a ele. Uma vez que as emoções encontram-se divididas em 4 partes, nós conseguimos potenciar as emoções que gostamos mais e gerir, dentro do possível, aquelas que não gostamos muito ou que nos fazem sentir pior para conseguirmos nos sentir um pouco melhor. As emoções são adaptativas uma vez que nos alertam para necessidades e têm a sua origem em mecanismos evolutivos que nos ajudam a dar significado às experiências. As emoções têm uma tendência para a ação, ou seja, é como se cada emoção viesse com um sistema embutido que nos diz o que é que temos de fazer. Normalmente, quando nós sentimos uma emoção, ela está-nos a transmitir que algo está a acontecer naquele momento e por isso, temos de fazer alguma coisa e normalmente, esse fazer alguma coisa é algo para nos proteger. Numa emoção existem 3 tipos de informação: um sistema de sinalização que comunica algo a mim mesmo, um sistema de comunicação que comunica o que acontece a outras pessoas, e um sistema de significados. Quando eu sinto aquela emoção, eu crio um significado para mim mesmo. Por exemplo, eu sinto-me triste. Em termos do sistema de sinalização, eu fico triste porque estou a perder algo. Então, no momento, por exemplo, de perda de um familiar, eu estou perdendo algo. Então, eu fico triste. Ou seja, a tristeza é o nosso sistema de sinalização e sinalizamos, então, que algo está a acontecer. Depois, eu com as minhas lágrimas comunico que preciso de suporte às pessoas próximas. Portanto, eu comunico algo a alguém. E o significado que eu crio sobre aquela situação que estou a viver é que eu perdi algo que era importante para mim. Então, nós vamos aprender quais são as emoções que existem, vamos aprender quais são as suas funções e como as podemos identificar em momentos-chave das nossas operações, de modo a lidar de forma adequada com o que estamos a sentir. Portanto, já estamos a compreender que as emoções são fundamentais para a nossa vivência do dia a dia, que elas são inatas, estão sempre presentes e que nem sempre é fácil ter consciência da sua presença. O problema das emoções é quando elas se tornam desadaptativas. O que é que isto quer dizer? No fim, todas as emoções servem para nos ajudar. Esse é o propósito das emoções. Mas o facto de nós vivermos experiências ao longo da nossa vida faz com que nós criemos memórias. E essas memórias acabam por despoltar, às vezes, ações que não são de todo as mais adequadas. Todas as emoções servem para nos ajudar, mas temos de saber quando devemos ou não transformá-las. Nós há pouco falámos no caso da tristeza.
A tristeza é uma emoção difícil e dolorosa, mas ela ajuda-nos a ressignificar a perda, por exemplo, e ajuda a pensar sobre isso. Qual é o objetivo da tristeza? O objetivo da tristeza é que no fim do processo nós tenhamos a capacidade de aceitar essa perda e seguir em frente. Isso é fundamental para nós conseguirmos viver a nossa vida. Caso contrário, nós ficaríamos presos ao passado, não conseguiríamos ressignificar aquela experiência e não éramos capazes de viver a nossa vida. O problema é quando a tristeza se torna permanente. Quando nós não somos capazes de sentir mais nada, além da tristeza. Aí o que é que acontece? A pessoa fica presa à perda e não consegue seguir em frente. E é aí que surgem, por exemplo, os casos da depressão. E a depressão é uma doença complicada que, muitas vezes, as pessoas não compreendem, mas que requer uma grande força de vontade para conseguir retomar as rédeas das nossas vidas. Aqui temos o caso da tristeza, mas também há outras emoções que podem ser desadaptativas, por exemplo, o caso da alegria, que é considerada uma emoção positiva. Uma pessoa que está extremamente feliz e que vai às compras todos os dias pode ter gastos extremos. Uma pessoa que está constantemente feliz ou que está constantemente alegre ou em êxtase tende a ser precipitada também a tomar decisões. E isso, muitas vezes, pode levar a compras compulsivas, por exemplo. É um dos problemas de quem faz compras compulsivas. É porque as compras trazem felicidade e as pessoas querem manter essa emoção. Então, como é que acontece a emoção? Como é que surge uma emoção? As emoções são respostas a estímulos. E os estímulos podem ser algo que eu vi, algo que eu ouvi, algo que comemos, algo que nós cheiramos ou algo que nós tocamos. Normalmente, o estímulo entra através dos nossos sentidos, seja o olfato, seja a visão, seja o paladar, etc. O mais fácil e o exemplo mais comum é quando há um leão faminto que está à procura de jantar. O leão olha para nós a salivar, com ar de que está com muita fome, e o facto de nós estarmos a ver isto despoleta, então, uma emoção. Neste caso será a emoção medo. O medo despoleta, então, uma reação neuroquímica no nosso cérebro e isso faz com que muitos transmissores sejam libertados na nossa corrente sanguínea. Surge, então, uma emoção com todas as suas sensações físicas e essa emoção leva-nos a ter um determinado comportamento, que neste caso pode ser fugir do leão. Outra coisa igualmente importante é que, a partir do momento em que nós nascemos, nós estamos constantemente a ligar emoções, pensamentos e ações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso cérebro, para além de reconhecer os perigos verdadeiros, também reconhece perigos falsos que fomos aprendendo ao longo da nossa experiência de vida. Portanto, se virmos um leão faminto a correr atrás de nós vamos reconhecer essa situação como uma situação de perigo. Por outro lado, numa situação de perigo falso, o cérebro reage da mesma forma e acha que também temos de agir. O que são perigos falsos? Normalmente, perigos falsos são situações que nós ligamos a determinadas emoções ao longo da nossa vida. Isso está muito relacionado com as nossas memórias e com as experiências que nós vivemos. Por exemplo, se na primeira vez que eu for fazer uma apresentação toda a gente se rir de mim, numa segunda apresentação o meu cérebro irá encarar essa situação como sendo um perigo. Então, na segunda apresentação, eu terei ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade, no fundo, é medo de falhar. A emoção que está subjacente à ansiedade é o medo. E é por isso que, durante apresentações, algumas pessoas têm algumas reações de medo. Quais são essas reações? Transpirar, o coração bater mais rápido, falar muito depressa para sair da situação o quanto antes, não parar quieto, mexer muito as mãos, andar de um lado para o outro. São tudo reações despoletadas pela emoção medo. A questão é, há algo de mal nisso? Pode custar a nossa vida? Na realidade, não. É só uma nota de uma disciplina, ou uma palestra. Ao passo que na situação do leão, a nossa vida corre mesmo risco. Portanto, o nosso cérebro não tem a capacidade de distinguir o que é uma ameaça verdadeira à nossa vida, daquilo que não é uma ameaça verdadeira à nossa vida. Vamos falar mais sobre isso mais à frente de modo a aplicar estas questões nos investimentos. Para já deixo-vos com a ideia de como é que isto funciona. Então, perante um estímulo pode ser um leão faminto correndo na minha direção, o nosso cérebro desenvolve uma resposta imediata, ou seja, uma identificação do perigo e com isso liberta então, substâncias na corrente sanguínea. Ao identificar o perigo e ao libertar as substâncias na corrente sanguínea, o nosso cérebro também faz surgir uma emoção para nos ajudar a lidar com o estímulo que estamos a identificar. No caso do leão faminto, a emoção será o medo e devido à libertação de substâncias no nosso corpo, o nosso cérebro vai ser capaz de preparar-nos para agir. Esse comportamento ou reação pode ser fugir, pode ser fingir de morto ou então atacar o leão de modo a sobrevivermos. Então, quais são as emoções? Até agora temos falado sobre a inteligência emocional, sobre as funções das emoções e sobre como é que elas surgem. Mas afinal, quais é que são, então, as emoções? Existem emoções básicas e secundárias.
E neste caso, vamos falar sobretudo das emoções básicas, que são a alegria, a tristeza, a aversão, a surpresa, o medo e a raiva. Claro que para os investimentos talvez as mais importantes sejam o medo, a raiva e a aversão, mas a realidade é que todas elas acabam por estar presentes quando nós estamos a fazer investimentos. Então, e as emoções secundárias? As emoções secundárias são as emoções sociais. Elas sofrem influência não só das nossas relações, mas também da nossa cultura. Ou seja, a culpa não é sentida da mesma forma em Portugal ou na China. São culturas diferentes e muitas vezes situações diferentes nesses dois países fazem surgir sentimentos de culpa. Por exemplo, na Índia, a vaca é considerada um animal sagrado. Se o indiano comer carne de vaca, talvez ele vá sentir culpa. Se um português for à Índia e comer carne de vaca, acham que vai sentir culpa? Provavelmente não, porque em Portugal nós comemos carne de vaca no nosso dia a dia. É considerado algo normal. Por exemplo, pessoas que são vegetarianas podem manifestar sentimentos de culpa, caso comam carne. Então, a culpa não tem uma situação específica para surgir. Ela surge mediante o contexto, mediante as relações que estabelecemos uns com os outros, mediante os nossos próprios valores e de acordo com os aspectos culturais. São diferentes das emoções básicas em que determinadas situações levam sempre ao surgimento da mesma emoção independentemente da cultura, das relações ou dos nossos valores. Caso dos incêndios que nos fazem sentir medo. Então, são emoções secundárias, a culpa, o ciúme, a inveja, a vergonha, a pena, a compaixão e o orgulho. As emoções secundárias podem surgir a partir da combinação de emoções primárias e, como já mencionamos, elas não são universais uma vez que dependem de fatores culturais, de valores pessoais, etc. Podem não ter a mesma função ou manifestar-se da mesma forma em toda a gente. Estas emoções secundárias são muitas vezes chamadas de sentimentos também. Porquê? Porque as emoções secundárias já dependem de uma avaliação que nós próprios fazemos, conjugada com a cooperação de outras pessoas. Há duas dimensões nas emoções secundárias. Uma dessas dimensões está relacionada com a avaliação que nós fazemos de nós próprios e a outra com aquilo que os outros acham de nós. O objetivo das emoções secundárias é nos motivar para realizar uma ação reparadora ou que permita corrigir algum erro cometido. Quando nós fazemos uma avaliação acerca de nós, muitas vezes colocamos em causa aquilo que nós somos. Muitas vezes isso está relacionado com a necessidade de nós sermos aceites. No caso da necessidade de sermos aceites, muitas vezes a emoção que surge é o ciúme. A outra pessoa não me aceita como eu sou, mas aceita a pessoa X que é muito diferente de mim. Outro aspecto que faz surgir emoções é a necessidade de atingir as expectativas das outras pessoas. Assim pode surgir o orgulho, a vergonha, a culpa, a inveja, a desilusão ou a compaixão. Por exemplo, no caso da culpa. Quando cometemos um erro no trabalho, a maior parte de nós pode sentir culpa ou vergonha. A culpa tem uma função muito importante que é reparar os danos daquilo que se fez de errado. Alguns erros no trabalho podem ser fáceis de resolver. Imaginem que não enviamos um e-mail a um cliente muito importante no dia de ontem. Podemos enviar o e-mail no dia a seguir com uma ação reparadora do erro cometido. No caso da vergonha, ela já não é tanto sobre o comportamento que nós tivemos, ela está mais relacionada com a pessoa que nós somos. Quando surge a vergonha é porque nós sentimos que não somos suficientes. Então, a vergonha faz-nos querer desaparecer. Enquanto que na culpa o erro é algo ligado ao comportamento, na vergonha o erro está relacionado com a nossa falta de capacidades ou acharmos que não somos suficientemente bons em algo. Apesar das emoções secundárias terem algum impacto no mercado dos investimentos, nós não iremos falar sobre elas. É normal que enquanto investidor eu me sinta culpado por ter tomado uma determinada decisão que só me trouxe prejuízos. Ou é normal eu não querer partilhar determinadas experiências de investimento por vergonha daquilo que outros investidores iriam achar de mim. Portanto, as emoções secundárias também estão presentes no mercado de investimentos, uma vez que nós, seres humanos, somos seres sociais. Todavia, vamos nos focar nas emoções básicas. Quais é que são as funções das emoções básicas? Pensem num mundo sem emoções. Nós nunca estaríamos felizes, nem tristes, nem com raiva. Não sentiríamos absolutamente nada. Qual é que seria a consequência de nós não sentirmos emoções? Uma dessas consequências, provavelmente, seria que o ser humano não existiria no século XXI. Porque nós não teríamos conseguido sobreviver até agora sem as nossas emoções. Por exemplo, eu vou todos os meses ao restaurante X. Por que é que eu vou a esse restaurante? Porque eu gosto da comida. Como é que eu sei que eu gosto? Porque eu sinto. Não há uma justificação racional para tal. Portanto, essas informações emocionais que são muitas vezes subtis, levam-nos muitas vezes a adaptarmos o nosso comportamento. Se uma pessoa está com uma cara de raiva e com uma postura corporal de tensão, com os braços cruzados, por exemplo, tendemos a nos afastar dessa pessoa.
Portanto, as emoções comunicam às outras pessoas como nos sentimos e também informam-nos a nós mesmos sobre o estado emocional de outras pessoas. Além de ajudar a tomar decisões, as emoções possuem funções interpessoais. Este último exemplo, sobre o facto de nos afastarmos de uma pessoa com raiva, é demonstrativo dessas funções interpessoais. No caso do medo, por exemplo, se uma criança tem medo de monstros e por isso não consegue dormir à noite, nós vamos tentar apoiar esta criança. Vamos levar a criança a procurar os monstros, a ver se eles estão debaixo da cama, de modo a que a criança consiga concluir que os monstros não existem. Portanto, o facto de eu reconhecer que aquela criança está com medo, leva-me a desenvolver ações para ajudá-la a ultrapassar esses medos. No caso da tristeza, a qual normalmente sinaliza um pedido de ajuda, e a tendência que o ser humano tem é tentar consolar as pessoas que estão a sentir-se tristes. É dar amparo a essas pessoas. A tendência é nós nos aproximarmos dessa pessoa, questionarmos o porquê de ela estar triste e desenvolvermos ações para que essa pessoa se sinta melhor. Pode ser ficar a conversar. Pode ser dar um abraço, etc. Portanto, existem várias emoções e também combinações entre essas emoções que dão origem a outras emoções, nomeadamente emoções secundárias, mas também a sentimentos. Qual é a diferença entre emoções e sentimentos? A principal diferença entre eles é que as emoções são mais intensas e, devido a essa elevada intensidade, têm uma duração relativamente curta, alguns segundos. Já os sentimentos são menos intensos e mais duráveis no tempo. Daí que inicialmente nós podemos estar a sentir raiva, mas essa raiva rapidamente dá lugar a um sentimento que pode ser a irritação. A raiva é a emoção primária e a irritação é o sentimento. Podemos sentir raiva durante alguns segundos, mas a irritação podemos sentir durante muito mais tempo. O que define uma pessoa emocionalmente inteligente? Uma pessoa emocionalmente inteligente é alguém que tem a capacidade de voltar ao ponto de equilíbrio. Ou seja, depois de sentir uma emoção como por exemplo a raiva, essa pessoa é capaz de identificar essa emoção, saber por que ela apareceu, saber o que fazer com ela e voltar ao ponto de equilíbrio. Quanto mais rápida a pessoa é a gerir as suas emoções, maior o seu nível de inteligência emocional. Reprimir uma emoção ou fingir que ela não existe não é ser inteligente emocionalmente. Nesses casos, a pessoa não sabe por que a emoção surgiu, nem o que fazer com ela, então, acaba por não completar o caminho para conseguir voltar ao ponto de equilíbrio, isto é, voltar ao estado de calma, em que se encontrava antes de viver aquela emoção. Como desenvolver inteligência emocional? A capacidade de inteligência emocional é passível de ser treinada. Isso exige prática, muito autoconhecimento, muita autogestão. Estes são alguns dos pilares da inteligência emocional. Talvez até sejam os principais. Embora a empatia e a gestão dos relacionamentos também seja fundamental para desenvolver uma elevada capacidade de inteligência emocional. Todavia, o autoconhecimento e a autogestão são fundamentais uma vez que eles acabam por influenciar também a empatia e a gestão dos nossos relacionamentos. Nós neste curso vamos nos focar essencialmente nestes dois pilares e começar a desenvolver o nosso autoconhecimento, a nossa capacidade de autogestão. Resumindo, as emoções ajudam-nos a aprender, a entender os outros e a nos impulsionar a agir. Às vezes as emoções atrapalham as nossas avaliações e nos impedem de agir de forma racional. Isso significa que devemos ignorar o que estamos a sentir? Não. Não, porque as emoções também trazem informação relevante e importante para o nosso dia-a-dia e para as decisões que temos de tomar nos investimentos. O problema nos investimentos não é a emoção em si, mas sim o descontrole das emoções. É o agir sem pensar. E é isso que nós vamos procurar mitigar ao longo deste curso. Implicações para os investimentos. A presença de emoções quando nós estamos a fazer operações, seja na bolsa, seja em criptomoedas, seja naquilo que for, normalmente ajudam a sinalizar quando é que nós estamos a fazer más operações ou quando estamos a usar maus sistemas. Se eu abri uma posição de compra e estou a sentir medo, tenho que procurar a razão pela qual estou a sentir essa emoção. Estou a seguir o sistema? Estou a seguir as minhas regras? Ou estou simplesmente a entrar numa operação porque ouvi alguém falar nessa ação ou nesse ativo? Procurei informação antes de investir. Entrei com demasiado dinheiro na operação. São perguntas que nós temos que fazer a nós próprios. Temos que descobrir qual é a razão pela qual nós estamos a sentir aquela emoção no momento em que estamos a fazer determinada operação. Claro que questões culturais também influenciam a relação das nossas emoções. Normalmente nós temos tendência a querer repetir experiências positivas e não voltar a repetir experiências negativas. Se o primeiro trade que eu fiz foi uma experiência negativa, eu perdi dinheiro, então vai haver uma tendência para eu não desejar voltar a fazer trade. Normalmente fecha-se a posição, termina-se com prejuízo de alguns euros. Fechamos a conta e nunca mais voltamos a operar. Por esta razão é super importante que o primeiro trade, que a primeira compra, seja uma experiência positiva. Pelo menos para quem quer investir ao longo da sua vida.
Caso contrário, depois de uma experiência negativa, vai ser muito difícil essa pessoa continuar a fazer investimentos de risco. Qual é que é o objetivo disto? O objetivo é nós procurarmos um equilíbrio entre o cérebro emocional e o cérebro racional, de modo a estes dois cérebros estejam alinhados e assim termos então a vida facilitada em termos de tomadas de decisão. É esse o objetivo final. Como é que vamos conseguir isso? Através do desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E essa é a razão pela qual todo o curso tem aulas práticas e a partir de agora todas essas aulas práticas envolvem a aplicação de técnicas ou estratégias relacionadas com a inteligência emocional. O objetivo é que as aulas práticas sirvam para desenvolver o vosso nível de inteligência emocional, não só a nível dos investimentos, mas nos outros domínios da vossa vida também. Normalmente são técnicas transversais e que vão servir para desenvolver a inteligência emocional em qualquer situação da vossa vida. Portanto, podem aplicar as técnicas em qualquer contexto.